Olá, Zeques, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje vou solucionar um conjunto de dúvidas que muitos jogadores de primeira viagem do Last War ainda têm até hoje, que é sobre montagem de esquadrão, qual a composição que você deve seguir para o seu esquadrão, quais heróis upar primeiro, essas dúvidas que muita gente ainda tem. Estamos já no dia 109 do servidor. Em breve, depois do dia 120, vai chegar a primeira temporada. Novos desafios virão e é necessário que todos nós tenhamos nossos esquadrões fortalecidos o máximo possível. Portanto, vou começar a mostrar aqui. Primeiro, o esquadrão de... primeiro vou começar com os tipos de heróis. São tanques, mísseis e aeronaves. A primeira dúvida que eu quero tirar é que eu já vi algumas pessoas confundindo essa coisa dos tanques com o que acontece em outros jogos. Jogos que tem classes, que o tanque é um cara que vai na linha de frente, suporta muito dano, ao contrário dos atacantes. Aqui não é assim. Essas classificações são relacionadas a veículos militares. O tanque é de tanque de guerra mesmo, o veículo lançador de mísseis e a aeronave militar. Dentro de cada um desses três tipos tem heróis de ataque e de defesa. Olhamos aqui o Murphy. Ele tem um escudinho aqui, ó. Ao lado desse tanquezinho tem um escudo. Você clicar nele, está dizendo mais capaz de receber dano. Outros heróis aqui, como é o caso da Kimberly, você está vendo esse foguinho? Se clicar nela, aparece. Capaz de causar um dano significativo. Ela é um atacante e o Murphy é um defensor. O Williams também é um defensor. O Mason é um atacante. Aqui no caso do Marshall, ele é diferente dos outros. Ele tem uma cruzinha. Provém diversos buffs para os companheiros de equipe. Ele se diferencia dos outros. Vou mostrar como montar o esquadrão. Eu não jogo de tanques no primeiro esquadrão, então eu coloco eles no segundo. Assim que você deve montar. Primeiro, na frente, deve ir o Williams e o Murphy. Se o seu Murphy estiver mais forte, ele vai primeiro. Se ele tiver mais... Se o Williams estiver igual a ele, eu acho que é até melhor colocar o Williams primeiro. O Williams é comprado e às vezes em algum evento até dá para conseguir ele de outras formas, mas quem queria pegar ele logo teve que comprar. Eu recomendo que as pessoas comprem os heróis que precisam para o seu esquadrão principal. Claro que eu não recomendo ninguém ficar gastando muito dinheiro aqui em jogo, gastar mais do que pode, comprometer o seu orçamento, coisas do tipo, mas é um tipo de diversão, é um entretenimento, como qualquer outro. Quando você vai para algum outro entretenimento, você não gasta também, né? Você gasta para ir a um restaurante, gasta para ir no cinema, gasta com serviço de streaming, para assistir séries. Então, não vejo por que ter pena de gastar R$30 com um herói aqui. E além disso, aqui não tem aquele maldito sistema de gacha que os heróis vêm de forma aleatória. Tudo que você compra aqui, você sabe exatamente o que vem no pacote. Se você comprar os fragmentos de um herói por R$30, você tem certeza que vai desbloquear ele. Isso eu recomendo. Colocar o Murphy e o Williams. Eu comprei o Williams só recentemente, não upei, porque não jogo de tanques, mas mais pra frente eu vou fortalecer o meu Williams. Mas para quem realmente insiste em não comprar de jeito nenhum o herói, o segundo defensor pode ser a Scarlet ou a Violet. A Scarlet é melhor, mas tem gente que upou a Violet. A que você tiver upado mais é quem vai aí ao lado do Murphy. Atrás você coloca a Kimberly, que é a sua melhor atacante, na primeira posição, e depois o Mason e depois o Marshall. Por que os dois atacantes eu recomendo ficarem juntos? Porque eles vão focar no mesmo alvo do esquadrão inimigo. Imagine esse esquadrão aqui refletido como um espelho, atacando ele. A Kimberly e o Mason iriam atacar primeiro o Murphy. Quando elas se juntar para matar ele, quando terminassem de matar ele, é que iriam para Scarlet. E depois para os da linha de trás. Você quer os dois atacantes do seu time, os bons mesmo, causando dano no mesmo herói inimigo para matar ele o mais rápido possível. E liberar para passar para outro. Então faça isso. Quanto ao Marshall, ele é um herói de buffs. Tem gente que acha que ele tem que ficar aqui no meio para causar os buffs dele para os heróis.
Isso não tem nada a ver. Se você ler as habilidades dele, você vai ver lá o que diz. Uma habilidade dá uma redução de dano recebido para o seu melhor atacante, que no caso é a Kimberly. Significa que ele vai fazer que a sua Kimberly receba um pouco menos de dano do inimigo. E a outra habilidade dele é um aumento de ataque para todos os companheiros de equipe. Isso não importa em qual posição ele está. Eu digo que ele tem que ficar ali naquele canto, agora, porque você não vai colocar ele aqui na frente para ele morrer, porque ele não é tão resistente quanto um defensor. Você não quer que ele morra antes dos defensores e pare de dar buffs de ataque para sua Kimberly e para o Mason. Vamos para o esquadrão de aeronaves. Aqui segue os mesmos princípios, coloca os defensores na frente, no meu caso é o Lucius e a Carly. Eles vão na frente, já estão 3 estrelas. Depois vai o melhor atacante, no meu caso é a DVA, porque ela está mais upada que os outros, está 5 estrelas. Não tem como um herói de 5 estrelas perder para um de 4 estrelas do mesmo nível. Então, depois o segundo melhor atacante é o Morrison, está 4 estrelas, e depois a Skyler, que é 4 estrelas também no mesmo nível. Por que eu considero importante o Morrison estar na segunda vaga e não a Skyler? Porque ele é muito melhor do que a Skyler em questão de dano. Ele causa bem mais dano que ela. Mal dá para comparar isso, se eles tiverem igualdade de condições. Na verdade, eu já testei quando a minha DVA ainda estava 4 estrelas, igual ao Morrison. Ele causava mais dano até do que a DVA. A questão que eu tive que colocar 5 estrelas nela primeiro, porque já na primeira temporada libera arma exclusiva para ela, que depende dela estar 5 estrelas. Já a Skyler, ela tem um certo suporte ofensivo. Ela tem uma habilidade que foca em um herói da linha de trás inimiga, que é os atacantes, e tem a possibilidade de dar um atordoamento nele, que impede ele de usar a habilidade Ultimate. Esquadrão de mísseis, isso aqui é o mais precário que eu tenho, porque como eu não gasto muito dinheiro aqui, não tem como eu ter 3 esquadrões cheios de heróis UR. Então os UR que eu tenho aqui são o McGregor, que eu comprei, ele é um defensor, ele tem que ficar na frente. E tenho esses atacantes Swift e Tesla, que devem ficar atrás. Aqui eu costumo deixar o McGregor nessa vaga, por enquanto. E acabo colocando outro herói que não tem nada a ver com mísseis, que é a Violet. Que é uma defensora também, está desocupada. Deixo ela aí, enquanto eu não tenho o Adam, que é o herói certo de ficar aqui na frente. E na última vaga de atacante, eu coloco esse carrinho aqui, que é roxo. Eu pretendo subir o nível dele, deixar ele lá pelo 135, alguma coisa assim. Que apesar dele ser um inútil, na primeira temporada libera um recurso que permite trocar o nível dos seus heróis. Não é aquela troca de estrelas que eu já falei algumas vezes. Aquilo é só na terceira temporada. Mas na primeira já pode trocar o nível. Então eu vou upar esse inútil aqui, deixar ele com nível alto. Mas eu não perco a minha XP usada. Porque depois eu compro um herói de míssil, pode ser a Fiona ou o Adam, e coloco esse nível que tiver nele para ela. Os heróis que tem aqui que falta eu conseguir, que eu ainda não comprei, é o Statman. Não tem motivo para eu comprar ele tão cedo, vou explicar por quê depois. E os de mísseis, que eu devo conseguir pelo menos um deles em breve. Ainda não liberou, mas vai chegar na próxima semana, eu acredito. É a Fiona e o Adam. Aqui nessas ofertas, a gente pode ver que ainda não tem Fiona e Adam aqui. Mas na próxima semana eu acredito que vai liberar. Quando comprar um deles, se for o Adam, ele vai para frente, no lugar da Violet. E se for a Fiona, ela vai entrar ali na parte de trás, no lugar desse carrinho aqui. Que ela é atacante. Agora, sobre a questão de quais desses heróis upar primeiro no seu esquadrão. Nessa fase que nós estamos do jogo, com a primeira temporada batendo a porta aí, em poucos dias, é uma corrida contra o tempo para quem ainda não conseguiu deixar o seu atacante principal em 5 estrelas. Se vocês olharem aqui nessa torre que conta a história do jogo, podem ver que no dia 4 da temporada 1 vem a arma exclusiva da Kimberly, no dia 18 da temporada 1
vem a arma exclusiva da DVA e no dia 39 é do Tesla. Acredito que o Tesla não é motivo de preocupação para vocês, porque eu ainda não vi uma pessoa que não é baleia no jogo, jogando de esquadrão de mísseis no principal, nessa fase. Esquadrão de mísseis é uma coisa que a gente vai investir lá, bem no futuro mesmo. Agora tem tanques e aeronaves. Quem joga de tanque vai correr para deixar sua Kimberly 5 estrelas antes da temporada 1, para poder habilitar a arma exclusiva. E quem joga de aeronaves, como é o meu caso, é a corrida para deixar a DVA 5 estrelas. Isso eu já consegui. Depois que você deixou o seu atacante principal, 5 estrelas, seria a Kimberly para vocês que jogam de tanques, eu recomendo que, se o Murphy ainda não tiver 4 estrelas, deixe ele em 4 estrelas. O Williams também deve ir para 4 estrelas. E quanto ao Stetman, quem comprou ele lá no começo, que já está com ele mais evoluído um pouco, pode começar a upar ele com mais um pouco de foco depois que já tiver a Kimberly 5 estrelas, o Murphy e o Williams e o Marshall também em 4 estrelas. Aí vai ser a hora de focar mais no Stetman. Para quem não comprou ele no começo e tem ele fraquinho ainda, com 1 estrela ou nem tem ele, não se preocupe com esse herói. Foque no Mason agora. Coloque tudo quanto é fragmento roxo no Mason. Mesmo depois que ele já tiver 5 estrelas, você vem aqui na Muralha de Honra, que são esses veículos que representam cada um esquadrão. E vai tocar nesses veículos. Aqui tem uma medalha. Depois que o herói chega a 5 estrelas, ele vem para cá. Aí você pode usar esses 10 fragmentos para subir um nível nisso aqui. No caso do Mason, eu recomendo subir ele até 150, se vocês puderem. Esse negócio aqui, que na primeira temporada vocês vão promover ele a lendário. Ele vai voltar para 3 estrelas e os fragmentos que sobraram vão ser devolvidos e vão ser suficientes para vocês colocarem ele de volta a 5 estrelas. Isso que recomendei vocês fazerem. Ele mesmo promovido ao R, ele não vai ser igual ou superior ao Stetman. Não se iludam com isso. Ainda recomendo que vocês adquiram o Stetman. A questão é que ele é um bom quebra-galho. Vai servir para vocês não se distraírem dos outros heróis que são melhores que o Stetman. Kimberly, Williams, Murphy, esses aí que vão ter que ser upados primeiro. Depois que eles já tiverem upados, aí você vai do Stetman. Quando ele tiver 4 estrelas, 4,5, alguma coisa assim, vai testar e ver se o poder dele fica maior do que o do Mason, no esquadrão. Aí é nessa hora que você faz a troca. Mas por enquanto, não precisa se preocupar em ficar focando muito no Stetman. É Kimberly, Murphy, Williams e até o Marshall. As pessoas que gastam muito dinheiro no jogo já têm um Stetman 5 estrelas, mas você não deve se guiar totalmente pelo que eles fazem. Deve se inspirar, mas adaptar à sua realidade. Quem joga de aeronaves, mesma coisa. Upou a DVA, depois deixar algumas estrelas nos heróis da linha de frente. Eu vou deixar o meu Lucius 4 estrelas agora. Fui aconselhado pelo líder da minha aliança, que é uma boa ideia, fortalecer ele. Quando ele tiver 4 estrelas e a Carly também, aí eu vou focar em deixar o Morrison e a Skyler em 5 estrelas. Os mísseis não são uma questão muito importante agora. Só recomendo que, pelo menos para completar o esquadrão, quem puder, compre os heróis de mísseis que faltam e vão colocando XP neles quando sobrar, porque às vezes você upa os heróis do seu esquadrão principal e sobra XP, aí você vai e coloca no segundo. No meu caso hoje eu ainda vou dar uma upada nesses heróis aqui, subir mais uns níveis, provavelmente se sobrar mais alguma coisa eu subo desses também. Agora, por que eu sempre insisto que vocês não montem esquadrões com heróis de tanque misturado com aeronave, misturado com míssil, que sejam sempre todos do mesmo tipo? Vocês podem olhar aqui no esquadrão, clicar onde tem essas estrelinhas e uma águia e ver o que está escrito aqui. Cada quantidade de heróis do mesmo tipo que você tem no esquadrão, você ganha um buff. Se tiver 3 heróis do mesmo tipo, você vai ganhar um buff de míseros 5% de HP, ataque e defesa nos seus heróis.
Se tiver 3 de um tipo e 2 de outro, você ganha 10%. Continua sendo pouco. Se tiver 4 heróis do mesmo tipo, você ganha 15%. E se tiver os 5 do mesmo tipo, você vai ganhar 20%. Você não quer abrir mão de um buff de 20% em atributos de ataque, defesa e HP nos seus heróis. Isso é muito bom para você deixar para lá. Se isso não fosse suficiente, você vem aqui no seu drone, olha na parte de chips, pode ver que cada tipo de chip desse aqui é feito para heróis de aeronave, tem os chips de tanque e os chips de mísseis. Se você misturar os heróis, os chips que você colocar aqui vão servir para alguns e para outros não. Se você misturar os chips também não vai beneficiar os heróis todos, por isso tem um esquadrão só de aeronave, outro só de tanque e outro só de mísseis. E coloque os chips aqui voltado para o tipo de herói que você usa naquele esquadrão. No meu caso, tenho 4 chips de aeronaves, porque meu esquadrão principal é de aeronaves. Quando eu liberar o segundo, vou colocar 4 chips de tanques aqui. É isso que vocês devem fazer. Continuando, além do buff que você ganha no esquadrão por ter os heróis do mesmo tipo, ganha aquele outro lá no drone, por causa dos chips. Aqui nas pesquisas também, eles ainda não viram porque não surgiu para nós, mas mais na frente vai surgir 3 novas árvores de pesquisas aqui, chamadas de maestrias. Tem maestria de tanque, de aeronave e de mísseis. Cada uma dessas árvores de pesquisa vai ter benefícios para quando você coloca mais heróis do mesmo tipo no esquadrão, dá um aumento maior. E ainda tem outra coisa também. As armas exclusivas tão faladas, que vão vir nas temporadas, cada uma delas tem um efeito que fortalece o seu esquadrão baseado na quantidade de heróis do mesmo tipo que você tem. Se você tiver só 2 heróis ou 3, vai ganhar um pouquinho de benefício, e se tiver 5, vai ganhar um benefício grande. Então, motivos não faltam para montar seus esquadrões sem essa misturada. A não ser em algumas exceções, como é o caso do chefe procurado, que se houver dúvidas sobre isso, eu ainda vou fazer vídeo também, o mais rápido possível, a tirar quaisquer dúvidas que vocês tiverem sobre o chefe procurado.